Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Senado instala hoje a CPI do crime organizado. Ô, Orengo, a gente descascou essa CPI porque, porra, é um negócio que, se você não tiver um grupo especializado, agindo em campo para combater, e mesmo esses não conseguem combater de maneira adequada o crime organizado, como é que um deputado convocando pessoas, convoca-se o traficante Doda, ele não vem, como é que os caras vão conseguir dar alguma colaboração? A gente está sendo cínico e negativista demais, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Eu diria cético, viu, Megali? Até avaliando as últimas CPIs, né, e as dificuldades realmente que as CPIs tiveram de apresentar resultados práticos, né? A gente está em meio a uma CPI que está avançando ali com dificuldades, que é a CPI do roubo dos aposentados, mas aí sempre tem aquela dificuldade de medidas que são liberadas pelo Supremo Tribunal Federal, os depoentes ficam lá e não respondem às perguntas, né? E acaba virando uma grande confusão, lá, pedido de prisão, aquela coisa toda, né? É realmente a gente, avaliando as últimas comissões parlamentares de inquérito, né, que deram resultado, a gente vai lá para trás, lá a CPI do mensalão, que teve realmente propostas, sugestões de indiciamento, e aí sim tivemos prisões, resultados práticos. De lá para cá, o que a gente viu foi o seguinte: os governos aprendendo com as comissões parlamentares de inquérito, eu digo, aprendendo politicamente e tentando dominar as CPIs, né? Dessa vez, nessa CPI, esse que é um tema que é muito incômodo para o governo, né? E para governo, os temas tema da segurança pública, porque está lá no número 1, em preocupações da população, né? Então, o governo hoje vai fazer o seguinte: tem maioria na CPI, vai lá brigar pelos postos de comando, presidência e relatoria, né? A relatoria deve ficar com o senador Alessandro Vieira, que é do MDB, é um parlamentar mais de centro, mas está lá dentro da base do governo e foi quem apresentou a proposta de CPI. Ele vem de um ramo policial, então tem experiência na área, deve ficar com a relatoria. Aí na presidência o governo vai tentar colocar ali um parlamentar bem alinhado. Se a gente vê politicamente a CPI, Megali, a gente avaliar, tem 11 parlamentares titulares, né? A oposição só tem 4 cadeiras. E colocou parlamentares ali da linha de frente, né, numa tropa de choque para bater de frente com o governo. Flávio Bolsonaro, Magno Malta, também Sérgio Moro, são os parlamentares escalados. Marcos Duval, né, aquele parlamentar lá que está até hoje enrolado aqui em ações no Supremo Tribunal Federal, então são os titulares da oposição, né? E do lado do governo, também uma tropa de choque, líderes, né? Líder do PT, Rogério Correia, do governo, Jacques Wagner, né? Então, o que a gente espera dessa CPI, primeiro, um clima tenso, né? Vai ter muita confusão, apontar de dedos, críticas de lado a lado, tem parlamentares da bancada do Rio de Janeiro que alegam que o governo federal não está ajudando nesse processo lá no Rio, que atrapalha. Do outro lado, tem lá líderes do governo que acusam o governo do Rio de Janeiro de não estabelecer um diálogo com o governo federal. Mas a grande pergunta é o seguinte: e o resultado prático? Bom, no escopo da CPI, tem lá, inclusive, apontar soluções para o combate ao crime organizado. E, inclusive, apontar mudança de legislação. Apontar lá maneiras de asfixiar as organizações criminosas, as facções, do ponto de vista financeiro. Então, essa CPI, ela começa com esse objetivo. E quando for concluída, tem que apontar lá mudanças de legislação. A questão é a seguinte, Megali, quando a gente fala em mudança de legislação, já tem 3 propostas apresentadas no Congresso que estabelecem isso. Tem a PEC da segurança, que foi apresentada lá em abril, estava parada, e aí, logo depois da operação, estabeleceram um calendário, já vão votar agora em dezembro. O governo acabou de enviar uma nova proposta, que é a lei antifacção, e a oposição estabelece como prioridade aquela proposta que equipara facções a terroristas, ao terrorismo, né? E aí cria medidas de exceção para combater essas organizações criminosas, né? Então já há medidas propostas de mudanças de legislação. De qualquer forma, a CPI começa com esse objetivo, né, de, ao fim do trabalho, apresentar possíveis soluções, né? Mas pode ter certeza, Megali, que a gente vai ter um clima bastante tenso aqui, muita confusão. Hoje é dia de eleger aí o relator e também a presidência da CPI. Eu tenso, você está sendo generoso, né, Orengo? A tensão demanda um certo comedimento, né? Eu usaria um termo mais chulo, assim, aquele dedo gritaria. Tô prevendo aqui. Veremos com o passar das horas. Orengo, bom trabalho para você, até amanhã. Bom trabalho, até mais.